Provavelmente você já ouviu falar ou até conhece alguém que, devido a uma doença, se aposentou ou até mesmo porque ficou incapacitado para trabalhar e também se aposentou. Fica comigo aqui neste vídeo que eu quero compartilhar um pouco com você aqui como é que funciona a aposentadoria por invalidez e também quero te mostrar algumas doenças que pode conceder o direito a essa aposentadoria. Só quero te lembrar que nesse vídeo eu vou falar de aposentadoria por invalidez, que é completamente diferente da aposentadoria por idade. Se você é novo aqui no canal, muito prazer. Eu sou o advogado Cristiano Souza, seja muito bem-vindo aqui. E por sinal, caso você queira, após esse vídeo, conhecer como é que funciona, como é que é a aposentadoria por idade, eu tenho um vídeo aqui no canal em que eu explico justamente como é que funciona a aposentadoria por idade, já que agora, neste exato momento, a gente só vai falar e só vamos abordar a aposentadoria por invalidez. Essa aposentadoria por invalidez ele é um benefício previdenciário. Ele é um benefício que é pago pelo INSS para as pessoas que são incapacitadas total e permanente para exercer ali o seu trabalho, para exercer as suas funções e não consegue ser reabilitado para uma nova função, para um novo trabalho. Antes de eu trazer aqui para você quais são as doenças que pode conceder esse direito da aposentadoria por invalidez, é necessário você verificar se você preenche os requisitos da lei para ter esse direito. Então eu vou trazer aqui para você quais são os requisitos e já te antecipo que tanto faz homem ou mulher precisa cumprir estes requisitos, que o primeiro é justamente ter a qualidade de segurado ou estar contribuindo para o INSS. Se a pessoa não está contribuindo, não adianta que ela não vai conseguir obter esse benefício na Previdência, porque ela não está contribuindo ou não tem a qualidade de segurado. Um outro requisito que a pessoa precisa preencher é uma carência mínima de 12 meses. Existem situações, então essa carência mínima é de 12 meses. Existem situações que não precisa de carência. E a gente vai falar daqui a pouco. Pouco importa. Se você começou, por exemplo, a trabalhar, foi a primeira vez, no primeiro mês aconteceu aquela situação, não vai precisar de carência. Só que existem situações que não são essas que a gente vai comentar daqui a pouco, que aí a pessoa precisa ter uma carência mínima de 12 meses. Se não tiver, não vai ter o direito. E o próximo, não menos importante, para falar a verdade, esse é o grande X da questão, é justamente que a pessoa precisa estar incapacitada de forma total e permanente para exercer o seu trabalho e também não conseguir ser reabilitado para uma outra função. Essa incapacidade total e permanente é justamente aquelas situações em que a pessoa não consegue mais retornar para o trabalho. Ela não possui mais capacidade física, mental, de voltar a trabalhar. Ela tem alguma doença ou ela está em alguma situação que é irrecuperável, é irreversível, não tem previsão de recuperação. Neste caso, a pessoa, encontrando-se incapacitada total e permanente, ela pode ter o direito, caso preencha também os outros requisitos, do benefício da aposentadoria por invalidez. E aí tanto faz, homem ou mulher, tanto faz a idade. Caso aconteça algumas das situações que a gente vai conversar aqui, a pessoa pode solicitar o direito da aposentadoria por invalidez. A maior parte das pessoas que tem esse direito à aposentadoria por invalidez, ela já identifica logo ali enquanto ela está recebendo o auxílio-doença. Então é muito comum, às vezes a pessoa está recebendo o auxílio-doença e depois ela pedir conversão, a mudança do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. O auxílio-doença é um tema para um próximo vídeo, então eu não vou adentrar muito nesse do auxílio-doença, mas veja, para a aposentadoria por invalidez, os requisitos obrigatórios então são: você precisa ter uma incapacidade total e permanente, você precisa ter uma carência mínima de 12 meses e você precisa também ter a qualidade de segurado ou estar contribuindo para o INSS. Lembra que eu falei que existem situações que não precisa comprovar, sabe, esse período de carência, 12 meses? Então, acidente de qualquer natureza, acidente de trabalho ou doença de trabalho
E doenças graves ali descritas no Ministério do Trabalho e da Saúde são casos em que você não precisa comprovar essa carência de 12 meses. Você precisa comprovar a qualidade de segurado e que contribui, e você também precisa comprovar a sua incapacidade total e permanente. Então vamos ao seguinte exemplo. Vamos supor que uma pessoa começou a trabalhar, vamos colocar aí, 20 anos de idade, rapaz novo, começou a trabalhar em uma fábrica, em uma empresa, E aí, no mês seguinte, ele trabalhou o primeiro mês, no mês seguinte, infelizmente aconteceu um acidente enquanto ele trabalhava, então foi um acidente de trabalho e ele ficou tetraplégico, ou seja, ele ficou incapacitado total e permanente. Veja que nesse caso, ele só tinha um mês de contribuição, era o primeiro emprego dele, logo não tem carência, porque assim a lei determinou que nestes casos não precisa comprovar a carência. Como a gente quer falar também e ver quais são as doenças graves que pode conceder esse direito da aposentadoria por invalidez, vai aparecer aí para você na tela algumas doenças, em que pode ali conceder a pessoa o direito. Como são várias, eu vou citar algumas mais famosas, mas vou deixar a lista aqui completa para você, até para você poder pausar o vídeo e ver se você se encaixa em uma delas. Então, por exemplo, tuberculose ativa, que é justamente uma doença que afeta os pulmões, tem alienação mental, que é uma depressão grave, Pode ser também uma esquizofrenia ou qualquer outro transtorno que seja incapaz de gerir a sua vida social. Neoplasia maligno, popularmente aí conhecido como câncer, tumores malignos, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, síndrome da imunodeficiência adquirida e também outras doenças que está aparecendo aí para você acompanhar na tela. Então veja, se a pessoa for diagnosticada com uma dessas doenças, ela não precisa comprovar aquela carência de 12 meses. Aí a carência pouco importa. Basta ela comprovar que está na qualidade de segurado ou é contribuinte e basta ela comprovar que da doença ela está incapacitada total e permanente para exercer o seu trabalho e não consegue também ser reabilitado. O fato de a pessoa ter a doença por si só não vai conceder o direito para ela automaticamente. Por quê? Existem situações, então vou dar um exemplo. Vamos supor que seja um homem com câncer de próstata e uma mulher com câncer de mama. Vai conseguir se aposentar por invalidez? Então é preciso verificar cada caso, porque mesmo que não exista uma garantia de cura para essas situações, hoje há tratamentos em que a pessoa consegue se recuperar, 100% até. Então, e consegue depois retornar ao seu trabalho. Então veja, o fato de só ter a doença por si só não significa que ela vai se aposentar por invalidez, porque é necessário comprovar que a incapacidade ela é total e permanente. Isso acontece bastante também com pessoas que têm depressão. A depressão, se é uma depressão leve, não vai fazer com que a pessoa se aposente por invalidez. Isso porque precisa ser uma depressão profunda, uma depressão grave. Porque se for uma depressão leve, a pessoa pode ficar afastada pelo INSS? Pode, se ela tiver os direitos de receber o auxílio-doença. A mesma coisa do câncer de próstata do homem que eu mencionei. Se um homem com câncer de próstata, durante aquele período em que ele está em tratamento, em recuperação, ele pode receber o auxílio-doença. Mas veja, cada caso é um caso. Então, o fato de só ter a doença não significa que vai se aposentar por invalidez. É necessário verificar cada pessoa individualmente se ela preenche ali os requisitos da incapacidade total e permanente. Mas se depois, caso a gente torce para que isso não aconteça, mas vamos supor que a pessoa do câncer de próstata recebe um auxílio-doença e por alguma situação a situação se agravou e ele ficou incapacitado de forma total e permanente. Aí é simples, só pedir a mudança do benefício do auxílio-doença para a aposentadoria por invalidez. Uma coisa que é importante a gente verificar se é doenças já pré-existentes. Então, às vezes, vamos supor um exemplo, a pessoa nunca contribuiu, mas a pessoa já tem uma daquelas doenças que eu acabei de mencionar
aqui, por exemplo, a pessoa já tem um câncer e ela nunca contribuiu. Neste caso, ela já tem uma doença pré-existente, porque a doença já pré-existe. Nesse caso, ela só vai ter ou pode ter o direito à aposentadoria por invalidez se esse quadro clínico dela se agravar. Porque se ela já começou a contribuir e já tinha essa doença, veja que não é uma doença que surgiu depois, é uma doença que já pré-existia. Mas, novamente, eu te falo, precisa verificar cada caso. Não adianta falar, mas aconteceu isso com meu amigo, aconteceu aquilo ali com meu parente, o meu conhecido foi aquilo. Não, precisa verificar cada caso, analisar todos os detalhes para ver se a pessoa tem o direito à aposentadoria por invalidez ou às vezes ela só tem o direito ao auxílio-doença, porque é outro benefício em que a gente vai conversar ainda em uns vídeos mais para frente. Doutor Cris, eu sou contribuinte, eu vi aí que o senhor passou quais são os requisitos, eu vi que eu me encaixo, né? Eu acho que eu posso ter essa aposentadoria por invalidez. O que eu preciso fazer? Aí, nesse caso, para você solicitar esse benefício da aposentadoria por invalidez, você vai precisar entrar em contato com o INSS, você vai precisar agendar uma perícia, você vai passar por um perito que ele vai verificar ali qual a sua doença, se a sua incapacidade é uma incapacidade total ou permanente. Se não for uma incapacidade total e permanente, ele vai dizer quanto tempo é necessário para você ficar afastado. E aí o perito, ao verificar todas essas condições, ele vai ver, né, se você pode, por exemplo, receber, se é caso de você receber um auxílio-doença, se é caso de você receber uma aposentadoria por invalidez, ou também, às vezes acontece, na verdade, muitas vezes acontece, de o perito do INSS falar que não é nada. E aí, você não receber nenhum benefício. Olha, doutor, aconteceu exatamente isso comigo. O INSS negou, eu não recebi nenhum benefício. E agora, o que eu posso fazer? Quais são os caminhos? Me ajuda aí. Olha, existem vários motivos que o INSS pode negar, né, o seu benefício, caso você não preencha, por exemplo, os requisitos que eu acabei de falar. Automaticamente, né, você nunca contribuiu, automaticamente o INSS vai negar o seu pedido. Então, se você não preencher os requisitos, ele vai negar, mas algo muito comum é justamente negar por falta de documentos, né? Às vezes não tem a documentação necessária e aí o perito ele vai lá e nega o seu pedido. Então, às vezes você entra com um pedido de aposentadoria por invalidez e ele vai te dar um outro benefício por, às vezes, falta de documentação. Tem um outro ponto também que, às vezes, o perito não é especialista naquela área. Então, veja, olha o tanto de doença que a gente mencionou que pode conceder esse direito e, às vezes, o perito não é especialista naquelas doenças e aí ele não consegue ter uma decisão correta sobre esse assunto. Então, quando você for, vai bem organizado, separa bem os documentos, leva tudo direitinho. E também acontece muito de mesmo separando tudo direitinho, o perito do INSS negar. E aí, neste caso, caso venha a ser negado o seu pedido, tá? Pode ser até auxílio-doença também, auxílio-doença, ou o seu pedido de aposentadoria por invalidez, aí você vai ter dois caminhos, né? Ou você entra de forma administrativa com recurso, ou você entra já direto com uma ação judicial. Por mais demorado que seja o processo judicial, sinceramente, às vezes o melhor caminho já é entrar judicialmente com o seu pedido, até porque o recurso administrativo pode demorar e quando vem, dificilmente o perito ali ele muda a posição, né, daquele resultado, até porque aquele resultado que foi negado também foi feito por um perito. Então, o melhor caminho, mesmo que demorado, é você entrar judicialmente, porque judicialmente o juiz vai nomear um perito do juiz que vai especialista ali na sua doença. Então, no seu processo judicial vai estar ali dizendo qual é a sua doença e você vai para um perito especialista nessa área para poder dizer se você de fato é uma pessoa incapacitada total e permanente para exercer aí o seu trabalho, para exercer as suas atividades. A aposentadoria por invalidez você pode solicitar sozinho, sem problema nenhum, você pode separar toda a sua documentação, agendar ali direto no meu INSS, você pode agendar também
pelo telefone e solicitar. Mas assim, eu sempre vou recomendar você a fazer com um profissional, né? Se possível, óbvio. Se você conseguir fazer tudo sozinho, super tranquilo. Mas eu vou sempre aconselhar você a procurar um advogado da área previdenciária que vai te aconselhar ali, vai fazer com que o seu pedido seja mais rápido, seja eficiente, tenha maiores chances de ter bons resultados e que você não tenha prejuízos, até porque o advogado da área, ele faz isso com muita frequência. Então ele sabe exatamente quais os caminhos, o que precisa, o que não precisa, o que o perito ele quer na mão dele, o que ele não quer, né? E assim fica mais fácil para você ter um resultado. Então, se você vai dar entrada nesse benefício, se possível, procure um profissional. Caso você queira tirar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, então, a sua dúvida, que sempre que possível eu vou estar ali tirando um tempinho para te ajudar, para estar respondendo ali, te auxiliando no que você precisar. Se em último caso desejar entrar em contato também, eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer um pouco mais até sobre o nosso escritório, como é que funciona os nossos serviços. Eu vou deixar o link todo aqui na descrição. Então, para ter a aposentadoria por invalidez, que é justamente a incapacidade permanente, precisa ter os seguintes requisitos: ser segurado ou estar contribuindo para o INSS. A pessoa precisa ter também uma incapacidade total e permanente e também precisa ter ali aquele período de carência de 12 meses. Mas claro que, como a gente conversou, existem situações em que não precisa de carência, como por exemplo, acidente de qualquer natureza, acidente de trabalho ou doença de trabalho e aquelas doenças graves que eu descrevi aqui, irreversíveis e permanentes, são situações em que a pessoa não precisa comprovar o período de carência. Agora eu quero ver de você, eu quero ouvir de você qual a sua opinião, o que você achou desse vídeo, você gostou, você tem alguma dúvida sobre aposentadoria por invalidez, você quer conhecer um pouquinho mais sobre as aposentadorias, deixa aqui no comentário que vai ser um imenso prazer, assim que possível, responder e poder te ajudar de alguma forma. Não se esqueça também de compartilhar com alguém, tá? Compartilha com alguém que está passando por uma situação assim, pode ser um amigo, pode ser um grupo do WhatsApp, pode ser um parente, para ele também ficar antenado aí sobre os seus direitos da aposentadoria, seja por idade, seja por invalidez, seja por tempo de contribuição, seja lá qual for o direito que a pessoa tenha. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, vai ser sempre um imenso prazer ver você aqui comigo assistindo os vídeos no canal e ativa o sino para ser notificado. Você vai ser notificado todas as vezes que eu postar vídeo novo aqui na plataforma. Então, eu aguardo você nos próximos vídeos para a gente ficar aqui no canal falando de direitos.